Olá, o Na Real na TV vai entrevistar hoje Rafael Cortez, que é cientista político da Tendências Consultorias. Rafael, obrigado Eu por que você agradeço o voltar convite. aqui mais uma vez. Imagina, para ver. Rafael, embora algumas pessoas estejam ainda cautelosas, principalmente o presidente interino Michel Temer, parece não haver mais nenhuma dúvida de que o impeachment é fato consumado. É o cenário mais provável, né? Os últimos acontecimentos do mundo político mostraram o isolamento da presidente Dilma, inclusive diante do próprio PT, que já prepara a estratégia para o pleito eleitoral municipal e menos a defesa propriamente do mandato da Dilma, né? A gente viu, inclusive, um racha entre a Dilma e o presidente do PT, Rui Falcão, especialmente no ponto principal da defesa da Dilma, né? Que a eventual permanência dela seria associada à convocação de uma nova eleição, né? E o próprio Rui Falcão descartou a possibilidade, de tal modo que não há uma mobilização relevante na sociedade, é uma questão mesmo de encaminhamento dessa agenda. Agora, curioso, né? É um risco tamanho suficiente para alterar um pouco a dinâmica do governo Temer. Você diz alterar a dinâmica no seguinte sentido, quer dizer, o governo ainda está cauteloso e deixa de tomar algumas atitudes ou agir com mais firmeza, com medo ainda de de uma eventual reversão. Evitar um desgaste, né, evitar uma surpresa, e isso claramente tem afetado a agenda do presidente Temer, né? A legitimidade do processo de impeachment, ela se completa com a real transição e aí, de fato, assumirmos num quadro de mais normalidade, porque hoje, aos olhos da lei, existe uma presidente afastada e um presidente em exercício, então ainda não é uma situação normal. Se a gente associa esse cenário com crise econômica e com a crise de legitimidade da classe política como um todo, o resultado é que o governo tem sido bastante conservador nesse período de interinidade. Rafael, não diria uma desculpa, mas o governo Temer alega que não toma algumas decisões exatamente esperando passar este período, ou seja, esperando ter essa legitimidade, digamos assim. Você acha que, vamos falar do pós-impeachment, ele só por virar o presidente efetivo, né, não mais interino, ele, o governo dele, tem condições de tomar as decisões que ainda não tomaram ou de levar adiante decisões que ele já anunciou e que estão paradas? O principal ponto do entendimento do pós-impeachment é a gente ter em mente que completar a transição, fazer a troca de presidente, é só o primeiro passo para uma longa jornada de restabelecimento das condições de governabilidade. Então, dito de modo mais direto, o impeachment não vai resolver os desafios de implementação da agenda econômica do governo Temer. Evidente que uma administração fica mais forte na medida em que ela está segura, que permanece até 2018 e, portanto, tem condição de ser mais ambicioso no sentido de qual agenda implementar. Mas é possível que a gente tenha em mente de que o processo de crise política é um processo que ainda vai perdurar, né, por um bom tempo. Uma crise política marcada pela baixa legitimidade, porque a Operação Lava Jato desgastou bastante a imagem dos partidos tradicionais, em boa medida, e o núcleo desse governo, né, o PMDB e mesmo até a própria oposição, o PSDB, tem aqui e acolá nomes ligados às investigações no âmbito judicial e, portanto, no fronte político não trazem nenhuma novidade. Outro ponto da crise política relevante é que é uma agenda complexa. Passar a reforma econômica em meio a um calendário eleitoral municipal é muito difícil, porque os partidos hoje não sabem qual o seu real poder em termos eleitoral. Ninguém sabe qual foi o desgaste eleitoral da Operação Lava Jato, porque ela estourou a partir do segundo mandato Dilma, então ninguém enfrentou uma eleição pós-Lava Jato. E, portanto, os políticos ficam receosos em apoiar agendas impopulares. Então, diante dessas dificuldades, claro, são dificuldades políticas, o que o governo pode fazer para tentar fazer andar sua agenda? Um cenário básico da Tendências, que é um cenário que já contempla uma retomada de crescimento a partir de 2017, do ponto de vista
político ela está ancorado na aprovação da PEC dos gastos, né, da emenda constitucional que cria um limite para o crescimento das despesas públicas, em especial desvincula, né, o gasto com educação e saúde, que são rubricas constitucionais e que de alguma maneira contribuem para essa dinâmica crescente dos gastos correntes. Isso por si só, e acho que é isso que a gente tem que levar em consideração, isso por si só já é um cenário bastante ambicioso. Não vai ser trivial, em meio a todo esse complexo que a gente conversou anteriormente, não vai ser nada trivial a aprovação na Câmara e no Senado da PEC dos gastos. Vale lembrar que a PEC dos gastos ela precisa de aprovação de 3/5 das duas casas, ou seja, em duas votações nominais, ou seja, um quórum qualificado, que é um quórum difícil de ser alcançado. E o calendário de votações, especialmente na Câmara, não é um calendário normal, porque ele está sendo mais enxuto por conta das eleições municipais. Portanto, a gente deve estar falando de aprovação para final do ano, com risco de que o Senado não tenha tempo de fazer a discussão do mérito. Para você ter uma ideia, só agora que a Câmara formalizou a criação da comissão especial que vai dar o parecer do mérito da matéria, né? Ou seja, ainda tem um longo processo e as discussões mais pesadas ainda estão por vir. E as pressões, você citou bem, das áreas de educação e saúde são muito altas. Inclusive, esta semana, não sei se hoje especificamente ou no fim da semana passada, a própria Ordem dos Advogados do Brasil está se movimentando para tentar mudar algumas coisas dessa PEC. O conteúdo da medida. Porque é uma medida, imagine, né? Acho que se tem uma característica da democracia como sistema político, dar um peso muito forte para o igualitarismo, né? Para a ideia de um indivíduo, um voto e as consequências no âmbito econômico e social desse processo democrático. Aqui entendido muito mais do que eleição, mas a ideia de que os indivíduos buscam igualdade de oportunidades. Quando a gente tem duas rubricas, educação e saúde, que são super importantes à luz do debate da opinião pública, enfim, são claros os sinais do déficit de performance do setor público em entregar serviços públicos de qualidade, esta é uma agenda que tem impacto na opinião pública e, portanto, aprovar um mecanismo que restringe o crescimento desse gasto não vai ser uma tarefa trivial. A gente deve ter muita organização se mobilizando e tentando proteger as rubricas mais importantes dessa restrição. A briga vai ser grande ainda no Congresso. Fala-se que o governo, que o presidente Michel Temer, poderia fazer algum tipo de reforma ministerial para adaptar o ministério dele a um sentido mais claro da política, porque houve muita insatisfação com a nomeação de alguns ministros, que foram nomeações claramente fisiológicas, digamos assim, e que ele agora aproveitaria a legitimidade para mudar. Mas, ao mesmo tempo, as informações são de que, até porque, antes de eu dizer ao mesmo tempo, inclusive porque uma das indicações da insatisfação da sociedade é exatamente com a permanência dessa mesma política. Perfeito. Né? Agora, ao mesmo tempo, se fala, e está tudo indicando, que ele vai recriar 2 ministérios, que é o Ministério da Reforma Agrária, que agora é Desenvolvimento Agrário, até a ser entregue a um representante do Solidariedade, o partido do Paulinho da Força, e recriar também a Secretaria da Pesca como um ministério. Como é que isso vai ser coordenado sem desgastar a imagem do governo? Esse que é o desafio, né? Porque você tem, numa reforma ministerial, a relação do governo e a imagem perante a opinião pública, e um segundo fator que vai entrar nesse xadrez é a relação do governo com a base aliada. Em tese, esses movimentos são movimentos de tentar reforçar o apoio governista no interior da base, justamente porque o quórum qualificado demanda apoio significativo à agenda do Temer.
Mas a primeira perna que eu mencionei, a perna da relação da imagem do governo com a opinião pública, esse tipo de movimento gera um certo desgaste, porque ele vai na contramão do discurso do enxugamento da máquina pública e, sobretudo, no enxugamento da moralidade da administração pública. Isso acaba reforçando aos olhos da sociedade a ideia do mais do mesmo, de um certo continuismo na forma de operação do sistema político brasileiro, expresso na expressão presidencialismo de coalizão. Como Temer é um presidente que aparece em meio a um processo já de muita polarização, não vai ter uma solução ótima, que vai atender de maneira positiva as duas pernas, e aí o Temer vai emprestar o seu capital político para aprovar a reforma, esperando que isso gere crescimento e aí os ganhos políticos mais no médio prazo. Rafael, aliás, né, as concessões que o governo fez na negociação da dívida dos estados, né, do novo acordo da dívida dos estados, que o governo nega que tenha sido concessões, já provocaram algum desgaste na imagem, pelo menos na opinião pública mais bem informada e principalmente entre os agentes econômicos. É perfeito, né? Porque havia uma expectativa muito forte. Acho que, em parte, inclusive, é um choque de expectativas por parte do mercado, que acho que é positivo. É importante que a gente seja mais realista na análise da conjuntura política e econômica do que se esperar de uma administração que surge a partir de um processo de impeachment. Havia uma leitura de que seria um céu de brigadeiro, né? Que o impeachment levaria a gente a um patamar de governabilidade mais estabelecido. Então, acho que teve esse choque, né? Agora, a gente tiveram evidências que, de fato, o governo foi menos ambicioso daquilo que ele mesmo sinalizou. Então, uma série de agendas que entraram em consideração, questão da dinâmica do gasto com o funcionalismo público no plano local, a questão de uma revisão conceitual da lei de responsabilidade fiscal, do que significa gasto com pessoal, que isso é algo também que a gente precisa reforçar justamente para evitar o uso de terceirização, outros mecanismos para driblar a questão a amarra legal. Isso também ficou de fora e acabou ficando mais o núcleo, que é o teto do gasto. O governo confia muito na questão do teto dos gastos para balizar essa reforma que ele pretende fazer no campo fiscal. Não há dúvida de que, em boa medida, foi menos ambiciosa do que inicialmente se esperava. A questão é fundamental. Pós-impeachment, né, se o governo vai ter disposição de comprar as grandes brigas, porque as grandes brigas ainda não vieram. Não vieram discussão da PEC dos gastos, ainda não veio a discussão da reforma da Previdência. Reforma trabalhista. E se a gente imaginar mais ambição ainda, tem todo um conjunto de reformas que ainda não apareceram efetivamente no Legislativo. E o capital político do Temer, nesse momento, é limitado. Então vai ter uma questão de escolher prioridades e disposição para fazer a aprovação. Agora, não houve também muita ingenuidade dos chamados agentes econômicos em acreditar que só mudando o técnico, vamos dizer assim, você ia fazer o time jogar melhor com os mesmos jogadores que estão lá no Congresso Nacional? Na minha interpretação, certamente. Acho que toda essa conjuntura, que na verdade não nasce agora, se a gente quiser ter um ponto de partida, a gente pode recorrer a 2013, quando houve uma série de protestos sociais, enfim, uma percepção de que algo novo estava acontecendo. Então a gente marca todo esse processo político e olha o efeito econômico. Acho que a lição fundamental é que o dilema brasileiro é um dilema fundamentalmente político, ou seja, de construção de uma agenda que tenha legitimidade junto à sociedade, que tenha eficiência para resolver os dilemas do crescimento e, mais do que isso, né, que seja apoiado por uma classe política que tenha o mínimo de confiança do parte do eleitorado, né? E essas questões são fundamentalmente políticas. Se a gente olhar com um pouco de cuidado, a agenda que o ministro Levi, ainda na administração Dilma, tentava implementar, não é muito diferente do que esse primeiro momento da administração Temer. O que pode variar? A dinâmica política. Então, a gente precisa de uma política mais coesa para que a economia se resolva. Agora, olhando desse ponto de vista, na verdade, você vai começar a resolver o problema não eleição municipal, porque não muda o quadro de Brasília, só em 2018, com uma eleição, digamos, que permita a mudança de pessoas e de ideias e de comportamento. E como conduzir a questão até lá?
Acho que você tocou num ponto interessante, porque numa certa perspectiva, olhando um pouco mais de médio prazo, ou seja, quais as condições para que o Brasil retome uma trajetória virtuosa de desenvolvimento, é só 2018 que vai dar uma resposta mais crível dessa relação entre a classe política e o eleitorado e a sociedade. A questão que fica é o que você me perguntou, né? O que a gente espera até lá? Né? O que dá para dizer da administração de transição? Me parece que a gente tem 2 pontos importantes aqui. O primeiro é a constatação de que a administração Temer soube captar qual a agenda essencial para a retomada do crescimento econômico. Soube perceber a urgência da questão fiscal e de uma trajetória explosiva de crescimento de endividamento que poderia ter efeitos ainda piores do ponto de vista da atividade econômica. Então, acho que essa é a primeira marca. Olharam para o problema central. O segundo ponto é que, a despeito de todo esse processo, é uma administração com capital político limitado. Então, me parece que é razoável que o governo consiga minimamente colocar a economia na direção correta, colocar no trilho correto, com alguma reforma aqui e acolá, PEC dos gastos, discussão da Previdência, mas nada muito ambicioso. É 2018 que a sociedade vai se manifestar se do ponto de vista político, essa é uma escolha que vai ter suporte por todo o eleitorado. É ali que a gente vai ter a resposta pensando no médio prazo. Hoje a gente pode dizer que o alívio que o governo está tendo está. Você vê, o ambiente está melhor. Ele é um sentimento, uma expectativa. Agora, vindo o impeachment oficializado, vocês imaginam que tempo o governo Temer tem para apresentar algum resultado objetivo? Eu acho que esse alívio tem a ver com esse ponto que você mencionou, né, a expectativa da transição do impeachment, tem a ver um pouco com a condição da economia internacional, esse excesso de liquidez no mundo também contribui para uma certa calmaria, dada essa expectativa positiva. Ela, por enquanto, não se materializou. Evidentemente, o que a gente teve foi um ganho por conta da trajetória muito complicada que a administração Dilma enfrentava em relação à agenda econômica. Então, a gente estamos falando de um outro mundo. Agora, uma resposta mais efetiva precisa aparecer ainda no segundo semestre de 2016. É só olhar as comunicações do Banco Central. O Banco Central tem... Está um pouco cético, né? E ele tem, justamente para refletir essa urgência, ele tem sistematicamente sinalizado a importância da convergência da inflação para o centro da meta em 2017, em especial o desdobrar da questão fiscal, porque essa é a questão nevrálgica da conjuntura econômica hoje e passa pelo mundo político. Então, o Banco Central não dá nenhum sinal ainda de afrouxamento monetário justamente por conta desse conservadorismo. Então, o mundo político precisa dar algo mais forte para que a gente tenha, de fato, uma retomada um pouco mais dinâmica a partir de 17. Agora, diante desse quadro tão complicado que a gente conhece, se você descreveu muito bem aí, Rafael, nós estão surgindo outros ruídos desnecessários, né? Há hoje uma insatisfação grande entre os tucanos. Em parte porque eles entraram no impeachment, né, com apoio mais efetivo, com o discurso de que tinha que fazer o ajuste fiscal, que aliás era uma proposta da campanha dos tucanos em 2014, né? Quer dizer, o normal. Mas o ruído cresceu depois das histórias ou das plantações, não importa o que, sobre candidaturas presidenciais. Né? Ou seja, os tucanos estão, a usar a expressão correta, estão muito incomodados com possível reeleição de Temer, que ele disse que não quer, mas como diz um deputado tucano, não tomam iniciativa de aprovar uma proposta contra isso, e com o que eles consideram discretamente, ou não tão discretamente, a desenvoltura do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que não manifesta agora, mas todo mundo sabe que ele tem uma ambição de uma carreira política. Isso é fato desde que ele deixou
Punk Boston e veio para o Brasil para ser político. Perfeito. E como é que isso aí, isso pode prejudicar ainda mais ou jogar mais uma confusão nesse meio confuso? Como é que o governo vai sair dessa? E é justamente essa razão, uma das razões, pelo menos, de que o impeachment, daquele cenário que a gente conversava anteriormente, de que o impeachment não resolve os dilemas da governabilidade. Um deles tem a ver com a questão eleitoral, especialmente com a relação entre tucanos e PMDB até 2018. Né? A gente não pode perder em mente que, do ponto de vista político, o impeachment resultou num desafio para os tucanos, porque até então o monopólio do antipetismo no plano nacional era do PSDB. Né? Com a materialização do impeachment, o PMDB entra na jogada. Então, a gente tem agora uma relação paradoxal entre PMDB e PSDB. Há uma concorrência entre os dois partidos de quem vai mobilizar esse eleitorado que ficou insatisfeito com os resultados da primeira administração Dilma e aí depois com os desdobramentos do impeachment. Então você tem esse mercado eleitoral que vai ser disputado por PMDB e PSDB. Não é por um acaso que assim que o termo reeleição do Temer entrou na agenda, você já viu uma série de sinais alertando para a necessidade de o PSDB começar a encontrar um discurso que lhe dê vida própria pensando em 2018. Se a gente adicionar essa incerteza à questão do Meirelles e eventual pretensão eleitoral que o ministro da Fazenda tenha, a incerteza fica maior. Porque hoje não tem um candidato natural dessa coalizão de governo para 2018. E os incentivos são que não tenha um candidato apenas. Porque a gente tem lá em 2018 uma disputa em que o PT, pelo menos o ponto de partida, é muito mais machucado do que teve lá atrás. É racional que todo mundo queira entrar e disputar também essa vaga. Isso vai fazer com que a construção da governabilidade seja mais difícil. Porque todo sinal que Temer, que Meirelles, ou qualquer outro político que a gente possa citar, der, que não concorre a 18, não é crível. Porque é uma promessa que não se cumpre. Eventualmente, se o Temer tiver uma popularidade alta, por que não fazer ir às urnas, buscar a legitimidade, dado o sinal de aprovação da sociedade? E essa é uma questão quase existencial da base aliada. Bem, você citou, Rafael, o PT e esse outro lado da questão. Como é que você vê essa nova oposição? Como é a postura do PT e, principalmente, os seus próprios dilemas? Que não são pequenos, né? Eu acho que o PT deu um passo atrás quando a gente olha a sua trajetória de médio e longo prazo. Acho que o PT vai ter primeiro o desafio de reconquistar a credibilidade e o monopólio na centro-esquerda. Se a gente olhar as eleições presidenciais desde 89, aos olhos do petismo, é uma grande disputa, um grande movimento do partido conquistar a centro-esquerda e migrando cada vez mais para o centro até encontrar uma imagem, uma política que lhe desse a vitória em 2002. Essa crise oriunda desses escândalos de corrupção, associado a um desempenho muito ruim da última administração petista, colocam em xeque esse movimento. Então, imagino que o partido tenha que primeiro reconquistar suas bases, né, construir um nome que lhe dê segurança e aos poucos retome a tentativa de ampliar esse eleitorado para ter competitividade. Me parece que se o Temer, se o atual governo minimamente entregar a economia em ordem, com a inflação no lugar, com perspectivas mais positivas, o PT não deve pensar em poder no curto prazo. Seria uma retomada mais longa. Se o Temer falhar, se essa coalizão falhar, o retorno é sempre possível, porque o Lula eventualmente pode aparecer como um candidato e aí o jogo é muito mais incerto. Lula tem chance, se não for atingido mortalmente, digamos, pela Lava Jato. Eu acho que o Lula está restrito do ponto de vista jurídico por esse ponto que você mencionou, a Lava Jato, e politicamente pelo que o Temer fizer. Se o Temer entregar um resultado, se essa coalizão de governo entregar algo diferente, as chances são pequenas. A questão é, se não entregar, todo o custo em cima de PMDB e de PSDB vai aparecer.
porque eles mobilizaram para o impeachment e não entregaram algo diferente. Aí a disputa está muito aberta. Então, diante dessas circunstâncias, a gente pode prever um PT muito ativo na oposição a partir do impeachment, ou seja, voltar a ser o que o PT foi e fez com competência do lado dele, um oposicionismo radical? Eu não tenho dúvidas de que o PT vai ser a face da oposição ao Temer. O partido vai investir o seu capital político na estratégia de que o Temer não representa, seja na economia, seja do ponto de vista da consolidação da agenda social, que o Temer não representa a continuidade. Então o partido vai investir a sua imagem em críticas ao governo Temer. Se o Temer entregar, essas críticas não vão ter apelo político. A tendência é que aí o PT não tenha força. Agora, novamente, depende do desempenho. Então, acho que essas duas questões vão aparecer central. O que o Temer fizer não é importante só para o curto prazo, ele é importante para o nível de risco político que a economia brasileira vai ter, pensando no médio prazo também. Um último assunto sobre as eleições municipais. Quais são as previsões iniciais de vocês? Um voto oposicionista muito elevado, muita ausência, muito não voto, digamos, muita ausência, muito voto nulo, muito voto branco. Como é que vocês estão vendo hoje a eleição municipal? Eu acho que, primeiro, ela deve ser muito mais continuidade do que sugere a insatisfação popular com os principais partidos políticos, né? Isso porque tem uma dinâmica perversa aos olhos do eleitor. Ele está insatisfeito, só que ele não controla quem entra e quem disputa eleições e, portanto, em geral, são figuras que já fazem parte do menu de opções que o eleitorado já votou. Uma segunda questão importante é a questão do financiamento. Então, essa é uma dinâmica, a ausência do financiamento da empresa jurídica pode gerar ali uma nova campanha e ela ficar muito mais aberta a todas as forças políticas e aí novos partidos ganhando força. Me parece que o que é relevante da eleição municipal, ela vai ser o termômetro para ver em que medida as grandes forças políticas se sentiram lesadas e foram afetadas pela crise de imagem. Tá certo, Rafael. Muito obrigado e até uma próxima vez. Eu é que agradeço. E o Na Real na TV volta na próxima semana, sempre às segundas-feiras, às 14 horas, com a nova entrevista.